Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos, capítulo 6, verso 9. 60 anos depois de Cristo, agora o apóstolo Paulo procura anunciar a boa notícia da salvação por todo o Império Romano. Todos os escritos do apóstolo Paulo nasceram de seu trabalho missionário e pastoral, focalizando os problemas e necessidades das igrejas locais. No capítulo 1, Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Paulo agora vem anunciando uma doutrina poderosa de que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos os que crê. E conclui dizendo: o justo viverá pela fé. Mas qual é o impacto da ressurreição de Cristo em nossas vidas? Em Romanos 6, verso 9 diz: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Paulo agora trata da vitória de Cristo sobre a terrível morte. Ele diz: Cristo já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. E por que ele morreu? Porque o salário do pecado é a morte. Cristo cumpre as Escrituras na hora da morte e na hora da ressurreição. Cristo morre pelos pecados de toda a humanidade. Paulo agora mostra aos irmãos de Roma, de forma clara, o poder de Cristo sobre a morte. Cristo agora é ressuscitado por Deus, vencendo a morte, o diabo e o pecado. Perceba que a morte e ressurreição de Cristo tem grande importância na vida cristã de todo o mundo, porque todo aquele que morre com Cristo, vive com Cristo, e a morte não terá mais domínio sobre eles. Todos os que morrem com Cristo estão libertos do pecado, e a morte não tem mais domínio sobre eles. Todos os que morrem com Cristo agora vivem para Deus, e a morte não tem mais domínio sobre eles. A morte antes era um fim. Muitos pensaram que ele não iria ressuscitar. A morte era uma porta sem volta, um véu impenetrável que separava a vida da eternidade. Mas, com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo mudou. A pedra foi removida, o túmulo estava vazio e a esperança renasceu no coração do seu povo. Jesus agora vence a morte e quebra as algemas do pecado. Ele não apenas ressuscitou, mas ressuscitou com um corpo glorioso, livre da corrupção. E essa vitória não foi apenas para ele, mas para toda a humanidade. Agora, imagine um prisioneiro condenado à morte perpétua, e de repente as portas se abrem, as correntes se rompem e ele é libertado, não apenas da prisão, mas da própria sentença de morte. Essa é a magnitude da ressurreição de Cristo. A morte antes era o nosso maior inimigo, mas com a ressurreição, Jesus a transformou em um degrau para a vida eterna. A cruz, antes símbolo de derrota, agora torna-se o troféu da vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição agora nos garante vida eterna, porque a morte não tem mais domínio sobre aqueles que creem em Cristo. A esperança, porque, mesmo diante das maiores dificuldades, sabemos que a vitória final é nossa. A reconciliação com Deus, porque através de Cristo podemos ter um relacionamento pessoal com o Pai. A ressurreição do Senhor não é apenas um fato histórico, mas uma realidade viva e verdadeira. Ela transforma vidas, traz consolo e nos dá a certeza de que a morte não é o fim, mas um portal para uma nova vida. Portanto, celebremos a ressurreição de Cristo. Ela é a maior prova do amor de Deus por nós e a garantia da nossa própria ressurreição. Portanto, nem a morte nem nada podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Romanos 8, do verso 32 ao 39, Paulo declara: 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não
nos dará graciosamente com ele todas as coisas. 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. 36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 37. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes. 39. Nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, o cristão é uma nova criatura, andando em um novo estilo de vida. Ele vive de uma forma diferente e renovada. Ele tem um novo testemunho, tem novas vestes, tem um brilho diferente sobre o rosto. Agora, o cristão é transformado, é revestido de uma natureza divina, com novos hábitos, novas atitudes, com novos costumes, porque agora ele tem Cristo reinando em sua vida. Agora o cristão está firme pela fé e agora se alegra na esperança da glória de Deus. Agora o verdadeiro cristão convertido anda alegre pelas ruas, proclamando o Salvador ressuscitado. Alegre na esperança da vida com Cristo Jesus, porque a promessa de Deus há de se cumprir sobre todo aquele que crê. Pois assim também está escrito, que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Portanto, viva agora com o olhar no alto, lembrando que agora você faz parte do povo de Deus e que agora o seu nome está escrito no livro da vida e Deus te declarou justo pela fé que você crê em Jesus, fazendo de você um herdeiro de Cristo e futuro morador dos céus, pela morte e ressurreição daquele que te amou primeiro. Portanto, viva contente, ainda que as perseguições aumentem, ainda que a luta aumente, ainda que a enfermidade aumente, tenha convicção de fé e certeza de que a morte não tem mais domínio sobre você e que ela é um degrau para a nova vida com Cristo Jesus no reino de Deus.